A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, amados irmãos, admiradores da palavra do Senhor, praticante do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, né? Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos, para que o YouTube venha também trabalhar nesta missão conosco, né? Para a glória de Deus Pai. Bom, eu estava meditando a trajetória do pecado, né? Eu estava meditando como o pecado chegou até os nossos dias. E além de chegar aos nossos dias, ele proliferou, né? Ele contaminou, né? Ele provocou uma pandemia do pecado em toda a face da terra. Por causa de uma pessoa, duas pessoas, Adão e Eva, o pecado conseguiu chegar até os nossos dias. Qual é o veículo que o pecado viaja? Qual é o transporte que transporta o pecado? Infelizmente é o ser humano, né? Infelizmente. O pecado passou de Adão e Eva para Caim. Caim mata seu irmão Abel, não é mesmo? E daí a gente vê o pecado crescendo sem precedentes. De uma forma sem precedente. O pecado cada vez mais aumentando as suas atividades através do homem, através do comportamento, através do pensamento do homem, né? O filho de Caim, Lameque, o pecado continua a sua trajetória. O pecado, ele conseguiu avançar tanto no coração do ser humano que Deus resolveu destruir toda a carne, para ver se no nosso entendimento, eu não sei nos critérios de Deus, no entendimento de Deus, mas no nosso entendimento a gente quer entender que Deus queria acabar com toda a raiz do pecado, trazendo o dilúvio sobre a face da terra, porque o pecado, olha, fez com que o homem se tornasse violento, imoral, devasso, depravado. O pecado, ele conseguiu chegar num patamar que nem Deus, aleluia, aturou, né? E por isso veio o dilúvio. Mas Deus escolheu uma família. É um mistério, o mistério da trajetória do pecado. Deus escolheu uma família. Mas no meio daquela família o pecado estava lá encoberto, na sua maior proporção, né? Não que Noé não tivesse pecado, Noé tinha o pecado, herdado de Adão e Eva, Noé tinha, mas o Espírito Santo fazia com que ele era um homem, aleluia, temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem que agradava a Deus, era um homem que andava com Deus, como diz a Bíblia, não é mesmo? Por causa do Espírito Santo na vida dele. Mas o restante, meu amigo, olha, veio o dilúvio, acabou com toda a carne, salvo aqueles que estavam na arca de Noé, os animais e a família de Noé. Salvo esses, conseguiu escapar da extinção da raça humana, a extinção dos habitantes da terra, é mesmo? Mas o pecado conseguiu também se safar. E a gente vê a sua primeira obra, né? A gente vê a sua primeira morte, a gente vê a sua primeira ação. O pecado, né? Pegou Cã, um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos. Jafé, como é que é, meu Deus? A gente é velho, a gente vai esquecendo, né? Sem, Jafé e Cã. Eram os 3 filhos de Noé.
sem Jafé e Cã. Aí o miserável do Cã abre o coração para o pecado, né? Se entrega ao pecado, olhando a nudez do seu pai. E não sei o que aconteceu ali, aconteceu alguma coisa tão terrível naquele instante ali, que a Bíblia não relata, mas a gente vê a consequência do pecado de Cã. A maldição de Noé sobre a vida dele, né? Sobre ele se tornar escravo para a sua posteridade. A herança que Cã deixou é a escravidão do pecado, né? E a gente vê a trajetória de Cã e sua posteridade, a sua família, os seus descendentes, que o pecado cada vez mais vai se alastrando, vai cada vez mais se aumentando. Continua sua trajetória na vida de Nimrod, querendo construir a grande Babel, a grande torre de Babel, né? Queria tocar o céu com suas obras, né? Com as construções. Por isso Deus veio e confundiu a língua do ser humano, confundiu a língua dos habitantes da face da terra, né? Por isso que nós hoje se vemos aí a dificuldade de se comunicar. Eu tenho um amigo que ele está lá nos Estados Unidos fazendo missão, mas a gente percebe a dificuldade que ele está tendo, que é a barreira do idioma, a barreira da linguagem, né? Ele não se consegue comunicar com as pessoas como ele se comunica aqui no Brasil. E aí ele fica limitado, né? Naquilo que ele acredita, naquilo que ele crê. Ele não consegue chegar ao coração das pessoas que estão lá. Inclusive aparece até no vídeo dele um suposto satanista, porque aquilo ali não é... Eu não vejo que aquele homem é satanista, porque satanista lá nos Estados Unidos, eles são bastante discretos, né? Nas suas obras, nas suas missões, nas suas intenções, né? Eles são bastante discretos. Mas surgiu um cidadão lá, não é mesmo? Onde que o irmão estava pregando lá nos Estados Unidos, e confrontou o irmão. E a gente viu a dificuldade do irmão por causa da barreira do idioma, é a barreira da linguagem, que não consegue comunicar com aquela vida que estava ali afrontando o irmão. Isso que causou a Torre de Babel. Se você não sabia, Sodoma e Gomorra eles são descendentes de Cã. Os filisteus são descendentes de Cã. Os cananeus em geral, né? Aqueles que habitavam em Canaã são descendentes de Cã, né? O cara que se abriu para o pecado, o cara que se entregou ao pecado, não é mesmo? Cã, né? Os seus descendentes que era filisteu, amorreu, jebuseu, tudo quanto é eu, meu irmão, tudo quanto é eu não presta, é inimigo de Deus. Tudo quanto eu é inimigo de Deus. Eu gostaria de meditar mais sobre essa palavra, mas meu ônibus está chegando ali, né? Pegar o brasileiro ali para Itabela, né? Mas medita aí, a trajetória do pecado até os nossos dias. Qual o veículo que o pecado usou? Que pessoas que os pecados usou para chegar até os nossos dias, né? Que pessoas que abriram o coração para ele, né? Que se aderiram a ele, que se sujeitaram a ele, né? O pecado, ele tem a sua trajetória, o pecado, ele tem, né, os seus rastros, né? Que rastro que o pecado deixou na história da humanidade, na história universal da humanidade. E a Bíblia é a única fonte que nos traz essa informação. Então convido a você a começar a ler a Bíblia toda, para você entender a trajetória do pecado, né? E entender muito mais o plano salvífico de Deus, o plano salvífico de Jesus Cristo, né? Que é o melhor presente que o homem pode ter, é a salvação da sua alma. Que Deus abençoe a tua vida.
Ore por nós, irmãos amados do Brasil, para que nós possamos ser usados poderosamente por Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz.